O preço do desejo. Em uma viela esquecida do centro histórico de Cuiabá, havia uma pequena loja de antiguidades que parecia sempre estar ali, mesmo que ninguém se lembrasse de tê-la visto antes. Seu nome, escrito em letras quase apagadas, era Memórias e Promessas. Certo dia, Lucas, um estudante de história obcecado por manuscritos ocultos, entrou por curiosidade. Entre espelhos velhos e crucifixos tortos, encontrou um pergaminho guardado dentro de uma caixa de vidro rachado. A etiqueta dizia: contrato de sangue, leia apenas se estiver pronto. Lucas não resistiu. Tinha perdido o pai para uma doença sem cura, sua mãe estava desempregada, e a vida parecia lhe fechar portas uma após a outra. Ao ler o contrato, descobriu um ritual antigo, redigido em aramaico, mas com instruções traduzidas em latim e português. O pacto prometia riqueza, saúde e poder, tudo o que ele desejava. Bastava realizar a invocação sob uma lua minguante, sacrificar um animal de sangue quente e escrever, com o próprio sangue, 3 desejos em um pedaço de pergaminho. Na noite do ritual, Lucas foi até uma clareira perto do rio Cochipó, onde ninguém o veria. Levou uma galinha preta, como instruído, traçou o círculo com cinzas de carvão e acendeu velas ao redor. À meia-noite, pronunciou o nome do espírito com quem queria pactuar, Belcamot, um nome que parecia grudar na garganta. Escreveu seus 3 desejos: dinheiro sem fim, a cura da mãe e reconhecimento eterno. O sangue das palavras fumegava quando tocou o pergaminho. O chão tremeu levemente, as velas queimaram em chamas verdes, e um vento seco soprou da direção do rio. Uma figura surgiu entre as sombras. Não tinha rosto, apenas uma máscara de madeira rachada, e mãos alongadas demais para um humano. A entidade falou em voz grave, mas suave: tudo o que é pedido será dado, e depois tomado com juros. Lucas hesitou, mas respondeu aceito, selando o pacto com uma gota de sangue na mão estendida pela criatura. Nos dias seguintes, tudo mudou. A conta bancária de Lucas explodiu após uma transferência misteriosa. A mãe dele acordou curada, os exames zerados. Seu nome apareceu em reportagens, podcasts, e universidades começaram a convidá-lo para palestras. A vida parecia perfeita. Mas então os pesadelos começaram. Sempre o mesmo, uma floresta em chamas, ele correndo, e a máscara de madeira flutuando logo atrás. O primeiro sinal veio quando sua mãe, em um surto repentino, arrancou os próprios olhos com uma colher. Internada, gritava dia e noite que ele vinha buscá-la. Lucas tentou desfazer o pacto, mas o pergaminho havia sumido. Procurou a loja de antiguidades, que já não estava mais lá. No lugar, apenas uma parede de tijolos com o traço de uma antiga porta pintada. Desesperado, buscou ajuda em terreiros, igrejas, centros espíritas. Todos diziam a mesma coisa: você chamou algo que não pertence a este mundo. Agora, ele é parte de você. Lucas tentou se matar, mas acordou ileso, com o corte costurado sozinho e a frase ainda não terminou gravada em sua pele. Com o tempo, tudo o que ele havia pedido começou a se inverter. O dinheiro desapareceu da conta como água em areia. Seu nome foi associado a fraudes e plágios. Começaram a encontrá-lo dormindo em túmulos, mesmo sem ter ido lá. Uma noite, acordou no topo de um prédio, descalço, com as mãos cobertas de terra e uma máscara de madeira no bolso. O corpo de Lucas foi encontrado semanas depois, nas margens do rio Cochipó, com olhos esvaziados e um pergaminho grudado ao peito. Nele, escrito com sangue seco, apenas 3 palavras permaneciam legíveis: tudo tem preço. Desde então, a loja de antiguidades volta a aparecer, sempre para alguém diferente, sempre com outro contrato, e uma promessa que nunca sai barata. O ritual dos 9 ecos. Sempre houve algo estranho na velha chácara dos Brandão, nos arredores de Chapada dos Guimarães. A propriedade, esquecida no tempo, era cercada por árvores retorcidas e silêncio denso. Segundo as histórias locais, ela fora sede de uma seita no início do século XX. Dizia-se que lá se realizavam rituais para tocar o outro lado, tentando invocar algo que não devia ser acordado. A propriedade ficou desabitada por décadas, até que 7 jovens resolveram testá-la. Eles haviam encontrado, em uma feira de antiguidades em Cuiabá, um velho grimório encadernado em couro, com o título apagado pelo tempo. Dentro, havia um ritual chamado os 9 ecos, supostamente usado para obter conhecimento proibido. Segundo o livro, o ritual exigia 9 participantes, 9 velas pretas, um círculo de sal e sangue fresco de cada um dos envolvidos. Como eram apenas 7, decidiram improvisar com 2 bonecos humanos cheios de terra e pedaços de unhas. Foi o primeiro erro. Na noite escolhida, uma lua nova silenciosa e úmida, os jovens seguiram as instruções.
O círculo foi traçado, o sangue pingado sobre as velas. Em uníssono, recitaram 9 vezes o encantamento inscrito em latim arcaico, tentando manter a seriedade entre risos nervosos. No fim da 9ª repetição, o vento cessou completamente. Nem mesmo os grilos cantavam. O silêncio era absoluto. Por um instante, acharam que nada havia acontecido, mas o grimório começou a sangrar. Assustados, tentaram desfazer o círculo, mas o sal havia derretido. Um cheiro de carne podre e ferro invadiu o ar, e uma sombra rastejante começou a se formar no centro do círculo, como se a terra estivesse sendo sugada de dentro para fora. Os 2 bonecos tremiam como se tivessem vida. Os celulares pararam de funcionar. Algo havia atendido ao chamado, mas exigia o que era seu por direito: 9 almas, não 7. O primeiro a morrer foi Arthur, o cético do grupo. Ao tentar apagar uma vela com o pé, teve a perna puxada com força para dentro da terra. Os amigos só conseguiram ouvir seu grito antes de o chão se fechar sobre ele. Em pânico, todos correram, mas o portão da chácara havia desaparecido. O lugar parecia envolto por uma névoa espessa, e cada direção levava de volta à clareira do ritual. Lúcia começou a rir incontrolavelmente, os olhos vazios, como se outra coisa olhasse por eles. De repente, sua cabeça virou em um ângulo impossível, e ela gritou em latim puro antes de desabar, com as órbitas dos olhos sangrando. Ninguém entendeu o que ela disse, apenas o grimório pareceu reagir, com suas páginas virando sozinhas. Os sobreviventes tentaram desfazer o ritual, relendo tudo ao contrário. Gabriel, um dos mais estudiosos, tentou copiar os símbolos de banimento. Mas as palavras mudavam toda vez que eram lidas. O livro estava vivo, e cada erro parecia alimentar a entidade que crescia sob o solo. A terra começou a tremer como se o coração do mundo batesse ali, faminto. Um a um, os jovens foram sendo levados. Alguns desintegraram em cinzas ao cruzar as bordas do círculo, outros tiveram seus reflexos arrastados dos espelhos improvisados que usaram para se proteger. A presença maligna sussurrava promessas e ameaças em cada canto da mente deles. Ao fim da madrugada, restava apenas Helena, trêmula, segurando a última vela acesa. Ela implorou por sua vida, dizendo que não sabia o que estavam fazendo. Chorou, gritou, queimou o grimório, mas o mal já havia sido libertado. A única coisa que conseguiu foi selar parte da entidade dentro de si, tornando-se um receptáculo do que veio do outro lado. Quando a polícia encontrou Helena 3 dias depois, ela estava muda, os olhos completamente negros, cercada por 7 buracos no chão e 2 bonecos encharcados de sangue humano. Desde então, a chácara dos Brandão continua lá, coberta por névoa mesmo nos dias mais quentes. À noite, quem passa por perto ouve vozes sussurrando em 9 tons diferentes. E dizem que, se você responder, pode se tornar o 9º.